Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos poemas mais fortes e emocionantes da antiguidade. Mas olha, é importante entender logo de cara. Isso aqui não é um relato histórico, tá? É um lamento cheio de metáforas. Uma verdadeira canção de dor sobre a queda de uma nação, contada através de imagens que, nossa, são inesquecíveis. A instrução que abre o texto já dá o tom de tudo. Não é um comando para registrar fatos, mas sim para sentir, para expressar uma dor muito profunda. É um chamado para criar um canto de luto pela liderança que se perdeu. Então, nessa nossa análise, a gente vai desconstruir essa canção tão trágica. Ela fala sobre a ruína da liderança de Israel, usando duas alegorias principais. São duas histórias que, quando a gente junta, pintam um quadro, assim, desolador da queda de um reino. E para a gente poder entender de verdade o que está sendo lido, a gente precisa sacar o gênero. Uma lamentação não quer só informar. O objetivo dela é evocar emoção. É a arte do luto, feita para ser sentida e, principalmente, lembrada. A estrutura do poema é de uma simplicidade e de uma força, é dividida em dois atos. Primeiro, a gente vai conhecer a realeza do mundo animal e a sua queda. Depois, vamos para uma metáfora do mundo das plantas que fala de glória e destruição. Vamos começar com o primeiro ato. A primeira alegoria nos leva direto para a savana. O poema começa com uma pergunta retórica que já estabelece a linhagem nobre, mas ao mesmo tempo selvagem da nação e de seus líderes. A mãe aqui é retratada como realeza entre os predadores. Ela não é um bicho qualquer. Ela é uma leoa, forte, feroz, que cria os seus filhotes bem ali, no centro do poder. Essa é a imagem de uma nação poderosa, criando seus futuros reis. O que a gente vê aqui é uma simetria que chega a ser trágica. A história se repete de um jeito que dá até arrepio. O primeiro príncipe, que muitos historiadores dizem que foi o rei Jeoacás, ele cresce, vira um predador feroz, mas é capturado e exilado no Egito. Aí a esperança se volta para o segundo, o rei Joaquim, que segue o mesmíssimo caminho de poder e violência, só para acabar capturado também, exilado na Babilônia. É um ciclo de derrota que parece não ter fim. 2. Isso mesmo, 2. Não foi um erro, um acidente. Foram dois líderes, um atrás do outro, arrancados do seu povo. O poema faz questão de frisar essa repetição para mostrar que não foi azar. Foi um padrão de colapso, de exílio que se instalou no reino. Agora, a cena muda completamente. A gente deixa o mundo animal para trás e entra no mundo das plantas. A metáfora é outra, mas o tema da ascensão e queda continua, e talvez de um jeito ainda mais brutal. A imagem inicial é de pura vitalidade, de abundância. A videira, que aqui representa a nação, não está só sobrevivendo, ela está prosperando. Plantada perto da água, tem tudo que precisa para ser fértil, para ser exuberante. O texto não deixa nenhuma dúvida sobre o status dessa videira, viu? Os galhos dela não são galhos comuns, são fortes, fortes o bastante para virarem cetros, os símbolos do poder de um rei. Ela era visivelmente alta, majestosa, um símbolo de um reino poderoso e importante. A violência da queda nossa, impressionante. A destruição é total, metódica. Não é uma morte natural, é um ato de fúria. A videira é arrancada, jogada no chão, seus frutos e galhos são destruídos e, no final, o fogo consome tudo. Um fim absoluto. O contraste com o que ela era antes não podia ser maior. Da abundância de água para uma terra seca, sedenta. O exílio aqui é retratado como um lugar onde a vida, a prosperidade, são simplesmente impossíveis. A queda foi completa. Tá, mas o que tudo isso significa? Os leões, a videira, são muito mais do que só imagens poéticas. São símbolos poderosos para pessoas e eventos bem reais. Vamos ligar os pontos? Então, o ponto central é este. A leoa e a videira são a própria nação. Os filhotes de leão, como a gente já viu, são os reis Jeoacás e Joaquim. As varas fortes eram seus governantes. E o cativeiro, o deserto, tudo isso representa o exílio. A poesia era um jeito codificado e seguro de lamentar a tragédia política deles. Essa parte aqui é talvez a mais arrepiante de todas. A destruição final não veio só de fora. O texto diz que o fogo saiu de um de seus próprios galhos e consumiu o resto da planta.
Isso sugere que a ruína do reino foi acelerada por problemas internos, traição ou corrupção dentro da própria família real. A nação, de certa forma, ateou fogo em si mesma. No fim das contas, o poema não oferece esperança nem redenção. O propósito dele não é consolar, mas sim preservar a memória da dor. A resposta está na própria natureza de uma lamentação. Ela existe para garantir que a tragédia não seja esquecida. Ela transforma a dor em um memorial, uma lição que fica gravada na memória coletiva do povo. E com essa frase final, o poema se encerra. Não é só uma lamentação sobre o passado. Ele foi criado para se tornar uma lamentação para sempre. Um lembrete eterno da glória perdida, dos príncipes capturados e da videira que virou cinzas. Uma história de queda destinada a ecoar pela eternidade.